Ok, então vamos para o nosso currículo, Eclesiologia que protege e revitaliza os alicerces de uma igreja bíblica saudável. Fazendo uma rápida recapitulação da lista e ordenamento dos elementos ou fundamentos da igreja saudável, eu falei de 3 elementos que são muito importantes, e estes elementos são lançados pelo David De Bruin no livro A Igreja Conservadora, vou já mostrar, e ele trabalha a ideia de ortodoxia, ortopatia, que tem a ver com as nossas afeições, nosso coração, nossa alma, e também a prática. Então, são 3 elementos que não podem faltar na igreja, não pode haver desequilíbrio nesses elementos. Então, se nós não tivermos uma boa ortodoxia, certamente vamos padecer, vamos sofrer, vamos ter grandes prejuízos. Mas uma igreja não é feita apenas de doutrina. Essa doutrina ela precisa decantar para o coração. Nós precisamos, por exemplo, no momento de adoração, fazer de todo o coração, no momento de contribuição, no momento de manter a obra. Isso não pode ser visto apenas como um peso na nossa alma. Lembra que 1 João diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesarosos. Nós fazemos isso pelo entendimento que temos de que Deus quer o nosso bem e que Ele deseja nos usar como instrumentos para o reino. Então, nesse sentido, então a igreja precisa e não pode negociar a ortodoxia. Nós estamos estudando esse elemento especificamente da ortodoxia. Depois nós vamos avançar para a ortopatia e ortopraxia, para a gente, então, fechar o nosso currículo. Ortodoxia, então, o termo se refere a um corpo de doutrina que são considerados sadios e bíblicos. Então, nós estamos falando de uma doutrina histórica, nós não estamos falando de uma invencionice que chegou aos nossos ouvidos ontem. Então, estamos falando que nós temos um lastro histórico valioso, importante. Então, a Igreja Batista ela é resultado direto da Reforma Protestante. Nós temos pelo menos 500 anos já de existência como Igreja Batista. E depois você tem os afunilamentos dentro de cada movimento batista, como é o caso dos batistas regulares. Mas as nossas doutrinas são clássicas, são históricas. Então, os nossos distintivos, que nos distingue das demais igrejas. Então, tem elementos peculiares ao batista regular, por isso que é um identificador, por isso que é distintivo, mas nós temos ali elementos bem em comum com os batistas de maneira geral, porque é a nossa identidade. Então, nós não podemos abrir mão desta ortodoxia. E é muito fácil ser tentado a abrir mão dela, por conta da moda, das curiosidades, por conta do pragmatismo das igrejas, o que dá certo, e a gente começa a correr atrás daquilo que está funcionando na cultura, daquilo que está atraindo pessoas, e abrimos mão daquilo que traz alicerce, firmeza, segurança. Então, nós vimos que o David De Bruin, ele fala sobre igrejas doentes, e ele diz que existem algumas igrejas à beira da morte. Isto acontece porque elas abandonaram a sua fonte de saúde. A fonte de saúde da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o conhecimento teológico. E nós tivemos estudando o primeiro texto das Escrituras que fala sobre doutrina saudável. E eu alertei aos irmãos que não basta ter doutrina, que a doutrina precisa ser saudável. Então, a Bíblia fala disso. A Bíblia trata várias vezes, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar diversas vezes que a doutrina da igreja precisa ser sã, precisa ser uma doutrina que produz saúde, vitalidade. Então, meus irmãos, não é simplesmente construir uma teologia de qualquer forma e de qualquer jeito. Não é isso. É, de fato, a teologia bíblica. E nós estudamos 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Essa foi a primeira passagem que nós estudamos falando
sobre a doutrina saudável que a igreja precisa ter. Hoje nós vamos avançar para os demais textos. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 em diante. Então, os irmãos podem abrir. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 em diante. Vamos começar pelo versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, vamos por parte aqui nessa sessão. Então, o que significa palavras sãs? Perceba que o texto fala disso. Palavras que dão vitalidades, palavras sadias, saudáveis. Então, trata-se de ensinos que produzem saúde espiritual. A Bíblia não é um manual para produzir saúde física. A Bíblia não é um manual de um nutricionista, de um médico. Não. Então, cada uma dessas ciências, elas têm suas verdades de Deus e elas têm os seus propósitos, mas o propósito imediato das Escrituras é saúde espiritual. Este é o propósito, fazer crentes fortes na fé. Por que é importante dizer isso? Porque, às vezes, quanto mais a gente cresce em saúde espiritual, a gente definha na saúde física. Em que sentido? No sentido não das doenças psicossomáticas ou coisas assim, mas no sentido do preço que a gente paga por ser um crente maduro. Então, no preço que a gente vai ter que pagar por andar num caminho como o Calvário, de tomar a nossa cruz no Gólgota. Então, isso não é simples, isso não é fácil. Veja que as descrições que existem para o apóstolo Paulo, por exemplo, nas Escrituras, e os demais apóstolos, eles foram perseguidos brutalmente, açoites. Então, o corpo físico estava padecendo, mas a alma florescendo. Então, eles estavam saudáveis espiritualmente, mas não tanto assim em termos de saúde. Então, perceba que não existe uma ligação tão lógica, tão proporcional entre saúde espiritual e saúde física. Não é bem assim. Às vezes, justamente porque nós temos saúde espiritual, somos mais perseguidos, sofremos mais, padecemos mais. Imagina as pressões que o apóstolo Paulo teve que enfrentar, de inimigos, batendo a porta, ele tendo que fugir o tempo todo, não conseguindo ter um lugar para ficar, não conseguindo nem ter a paz que o mundo oferece nos relacionamentos. Tinha a paz de Deus no coração, a paz que o Espírito Santo produz, mas essa paz relacional não existia. Onde Paulo passava e pregava, as pessoas odiavam Paulo, perseguiam, batiam, arrastavam Paulo do templo. Então, Paulo, certamente, se ele estivesse entre nós, ele nos diria: veja as marcas no meu corpo, perceba o que é um crente, veja a batalha que eu enfrentei. Então, certamente, Paulo teria, assim como Jesus Cristo, nos mostrado suas marcas, suas desfigurações do corpo, devido pedradas, açoites e tantas lutas. Então, essa ligação de saúde física e saúde espiritual, que a nossa cultura sempre tenta fazer, não é bem assim que as coisas acontecem. Não é bem assim a partir das Escrituras. Então, quando a Bíblia fala de palavras sãs, ela está falando de saúde espiritual. Note que o texto faz um contraste entre uma doutrina, se alguém ensina outra doutrina, olha a palavra, e as palavras sãs. O que é que Paulo deseja que nós pensemos? Que existem doutrinas ensinadas por igrejas que produzem doenças. Existem doutrinas ensinadas por igreja que produzem morte espiritual, enquanto existem outras doutrinas que produzem vida, saúde, são palavras sãs.
Então, nós encontramos as duas coisas reunidas e juntas. Então, doutrinas falsas, doutrinas mortais, tóxicas, doentias, e encontramos palavras de saúde, palavras de vida. Quais são as doutrinas que produzem vida? Então, o texto nos fala das sãs palavras, e ele continua dizendo, sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando sobre o Evangelho. Então, palavras sãs são as palavras que estão de acordo com a revelação. São as palavras que retratam Jesus Cristo, as implicações da sua morte, sua ressurreição, e que não apenas tratam de Jesus, mas também são palavras de Jesus, são seus ensinamentos. É o texto inspirado, usado da maneira devida e correta na igreja. Se uma igreja perder as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, por consequência, perde a sua saúde espiritual e a sua vitalidade. Veja que não se trata de palavras sãs que nos foram sopradas por gurus da nossa época. A igreja será sadia se a igreja fizer isso, aquilo, seguir esses passos, se a igreja começar a fazer esse tipo de terapia na igreja e coisas assim, isso vai produzir saúde. Não, o que produz saúde no povo eleito de Deus são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que de fato produz saúde, a doutrina correta, a doutrina que está revelada tal qual ela é. Além disso, Paulo deixa claro que é apenas o verdadeiro evangelho que produz o quê? Piedade. E com o ensino segundo a piedade, Paulo vai fazer um contraste muito importante. Paulo está nos dizendo que as palavras sadias de nosso Senhor Jesus Cristo são ensinados por pessoas piedosas, visando também fazer com que outros sejam transformados em sua piedade, que avance a santidade, a pureza no nosso meio. O significado de piedoso é santo. Então, nós queremos produzir mais vida de santidade. Esse é o nosso grande propósito, meus irmãos. Nosso propósito é entregar para o Senhor Jesus Cristo pessoas mais piedosas, pessoas mais santas, pessoas mais comprometidas com a obra dele. Este é o nosso propósito, pessoas mais maduras na fé, pessoas que têm conseguido dizer não às suas tentações, têm conseguido vencer suas batalhas, que nós sabemos que são árduas, as batalhas da alma, as batalhas do coração, abandonar pecados e tentações que nos assediam. Então, nosso propósito como igreja é juntos produzirmos uma comunidade que peca menos. Este é o nosso propósito, todo ano, nesse tipo de percepção. Então, o que eu melhorei de 2025 para 2026? Como eu cresci? Então, o que eu desenvolvi em termos de vida piedosa, em termos de vida de santidade? E assim nós medimos, colocamos um termômetro no nosso coração e na igreja. A igreja precisa crescer em piedade, precisa crescer em santidade. Isso só acontece quando as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são ensinadas. Quando as pessoas amam essa palavra, quando as pessoas se apegam a essa palavra, quando as pessoas gostam e exigem esta palavra, e aí as pessoas desenvolvem. Só o Evangelho é capaz de fazer esta asepsia, essa limpeza na nossa alma, nos mostrando onde estamos errando, nos mostrando que precisamos melhorar. Lembra que o próprio Davi vai orar no Salmo 139, para que o Senhor possa mostrar para ele os pecados que ele mesmo não consegue perceber, que ele não consegue identificar. E é lendo a palavra de Deus que nós começamos a perceber, opa, tem algo que eu nem tinha visto, tem algo que eu nem tinha percebido. Talvez sejamos mais egoístas do que normalmente notamos. Talvez sejamos mais arrogantes do que notamos. Talvez tenhamos um senso de autonomia maior do que conseguimos perceber.
E é lendo a palavra de Deus, confrontado com a palavra de Deus, que a gente vai começar a perceber isso. Então, note o contraste entre o produto e a produção dos ensinos, tanto desta doutrina falsa, que se parece com a verdadeira, mas não é a verdadeira, e as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos diz no versículo 4, que se alguém ensina outra doutrina, versículo 3, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com um ensino segundo a piedade, então, olha a caracterização dessas pessoas. Versículo 4, é enfatuado, não entende, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, perceba o que a outra doutrina produz. Esta outra doutrina advém de corações não piedosos, não saudáveis. Quando Paulo diz que saudável é a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que só pode produzir saúde aquilo que é saudável. Aquilo que é doentio produz mais doença. Aquilo que é impuro produz mais impureza. E aí ele vai nos falar que esta pessoa que ensina esse tipo de doutrina produz o quê? Outras pessoas também com as mesmas características. E diz, é enfatuado, e aí ele vai mencionar uma relação. A outra doutrina, por não ser de Cristo, produz uma pessoa enfatuada. Então, o que é que essa palavra quer dizer? Enfatuado. É sinônimo de arrogante, é sinônimo de orgulhosa. Então, é alguém que estuda a Bíblia e a palavra de Deus, e o resultado é orgulho. O resultado do seu conhecimento é simplesmente mostrar esse conhecimento. Então, é mostrar para todo mundo que você sabe, mostrar para todo mundo que você conhece. Então, isto é simplesmente orgulho e arrogância. E, infelizmente, nós presenciamos com muita facilidade pessoas que estudam Bíblia, estudam teologia e se tornam arrogantes. E que se tornam enfatuados. Tem alguma coisa errada. O produto da doutrina sadia nunca é orgulho. O produto do ensino de Jesus Cristo não é um arrogante, em cima de um pedestal, com o nariz empinado, olhando para tudo e todos, como se fosse o dono da razão. Isso não é o que a Bíblia produz no nosso espírito. Isso é a doutrina falsa. A doutrina errada, equivocada, por não produzir saúde, ela simplesmente produz algo que parece ser bom, mas no final das contas não é. Conhecimento por conhecimento, e às vezes um conhecimento inclusive deturpado, falso, então embotado. Então o problema, meus irmãos, como a gente normalmente escuta as pessoas dizerem, porque a teologia produz arrogância. Não, o problema não é que a teologia cristã produz arrogância, é que nós estamos aprendendo a falsa doutrina, a falsa teologia. E se de fato aprendermos a falsa doutrina e a falsa heresia, o que vai surgir em nós é doença. Então não tem como surgir piedade, santidade. Então lembra do texto, né, de 2 Coríntios 3 e 6. Então alguns até utilizam isso para falar que a gente não pode estudar doutrina. Nós não podemos nos aprofundar nos estudos da Bíblia. E é dito, né, que a letra mata. E aí é bem comum esse texto ser utilizado em vários contextos. Então, 2 Coríntios 3 e 6. O que é que esse texto quer dizer? A letra mata. Esse texto quer dizer que nós não devemos nos aprofundar nas sãs palavras, nós não devemos conhecer a doutrina revelada. É isso que significa? Você acha que é isso?
Não, isso significa o quê? Abra lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler a partir do verso 1 e os irmãos vão entender facilmente. Texto dentro do contexto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é o fundador da igreja de Corinto. Então, são os seus filhos na fé. E o apóstolo Paulo está perguntando para eles: será que realmente eu preciso de carta de recomendação para vocês? Será que vocês não me conhecem? Será que o tempo que eu estive com vocês não foi suficiente para vocês conhecerem o meu caráter? Estão duvidando disso? Aí Paulo continua. Versículo 2, né? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todas. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, de corações. O que é que ele quer dizer não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne? Por que ele faz esse contraste? Lei de Moisés, lembra dos 10 mandamentos? Que foram escritos em tábuas de pedra. Ele está dizendo, olha, teve um momento na nossa história que a lei, ela nos foi dada a partir de tábuas de pedra, mas algumas coisas ocorreram, a gente chama isso de mudança de dispensação. Então, os irmãos que têm feito o curso de dispensacionalismo comigo têm entendido isso. Foi uma mudança de mordomia do tempo. Então, Deus trata agora com o tempo de uma outra forma e nós não temos mais os 10 mandamentos em tábuas de pedra, mas os mandamentos do Senhor foram gravados aonde? No coração. É o que ele está dizendo. Então, ele está fazendo um contraste com a lei. Continua agora no texto, versículo 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Está vendo humildade? Paulo, com a doutrina correta, ensinando a doutrina correta, isso produz orgulho? Não. O apóstolo Paulo está dizendo, não é pela minha capacidade que eu entendi isso. Isso não se trata de inteligência de QI elevado. Não tenho do que me orgulhar disso. Então, ele diz que, na realidade, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos habilita, é Deus quem nos mostra, é Deus que faz com que a gente consiga compreender. Por isso, meus irmãos, que a teologia, ela sempre tem esse fruto, aqui como nós estamos vendo. Continue o versículo 6 agora. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. O que é que ele quer dizer? Ministro de uma nova aliança. Existia uma aliança antiga? Existia. Qual é a aliança antiga? Aliança mosaica, aliança dos 10 mandamentos, das tábuas de pedra. Lembre-se que Novo Testamento e Antigo Testamento equivale a chamar de antiga aliança e nova aliança. Então, quando a gente usa a palavra testamento, é a mesma palavra para aliança. Então, você tem a antiga aliança e a nova aliança. E o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos ministros agora de uma nova aliança. Por isso que quando nós celebramos a ceia, nós dizemos, este é o cálice do quê? Da nova aliança. Isso não significa que o Antigo Testamento ou a antiga aliança deve ser completamente descartado e que a gente nem deve expor textos do Antigo Testamento ou nem precisa dos textos do Antigo Testamento. Não é isso. Nós temos no Antigo Testamento promessa e no Novo Testamento cumprimento. Sem você entender as promessas, você não consegue entender o
cumprimento. Não tem como você desgrudar um do outro. Eles estão interligados, mas nós precisamos entender que determinadas regras, preceitos, eles estavam restritos à nação de Israel na antiga aliança. E nós temos agora novos preceitos que estão relacionados à nova aliança, a uma nova condição ao povo de Deus chamado igreja. Então ele nos diz que nós somos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é que ele quer dizer não da letra? Não da lei. A lei mata, no sentido de que a lei evidencia os nossos pecados, e porque a lei evidenciou os nossos pecados, nós morremos. Paulo vai desenvolver isso em Gálatas, em Romanos, é a teologia de Paulo. Então, quando ele usa aqui a expressão letra, ele está falando da revelação que foi dada, que ele já mencionou como antiga aliança, como as letras gravadas em pedras. Então ele está dizendo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está falando do novo momento agora, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, em que o outro Consolador é enviado, e esse Consolador nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A regeneração. Então ele está dizendo, antes nós temos um contexto, o contexto onde nós estávamos todos condenados debaixo da lei. Mas Jesus Cristo veio e agora nós tivemos vida a partir da obra do Espírito Santo. Então esse texto não tem nada a ver com falta de ensino, falta de teologia ou coisas desse tipo. Só diz que esse texto diz respeito à teologia que mata quem não tem teologia. Quem realmente não estuda, aí vai olhar para esse texto e dizer, não estude também não. Lembra que eu produzo um co-igual. Então, assim, se eu sou um ignorante, a minha tendência é produzir outros ignorantes. Porque se eu produzir uma pessoa informada, essa pessoa vai fazer o quê? Vai começar a ter problema comigo. Então, eu produzo algo parecido comigo. É assim que funciona. Até na vida biológica é assim, né? Os nossos filhos. Produzimos pessoas parecidas conosco. Então, esse texto não pode ser usado. Depois, se você continua, ele vai falar o ministério da morte, gravado em letras de pedras. Veja o versículo 7. Então, quando ele diz a letra mata, o versículo 7 explica qual é o ministério da morte. É o ministério gravado em letras, em pedras. É os 10 mandamentos, é a lei do Antigo Testamento, é disso que ele está falando aqui. Então, a teologia em si, ela é boa, ela produz saúde para a igreja nunca pode dizer, nós não queremos estudar teologia, porque a igreja é alicerçada na doutrina dos apóstolos. Lembra disso, Efésios 2:20? Só existe igreja por causa da doutrina dos apóstolos. Não existe igreja sem a doutrina, sem a base, sem o ensinamento doutrinário. Então, a igreja, ela não subsiste apenas com suspiros de boa vontade para a sua vida, de autoajuda, de relacionamentos programados, teologia coaching, prosperidade, ou coisa desse tipo. É base, é doutrina, é isso mesmo. Então, a igreja é saudável quando ela conhece a palavra de Deus. Ele continua dizendo que, além de ser enfatuado, a produção nada entende. Ou seja, produz ignorantes. Então, a outra doutrina, veja que existe uma outra doutrina, mas ela produz ignorantes por quê? Porque essas pessoas vão aprendendo verdades falsas e vão se afastando da verdade, da palavra de Deus, estão cada vez mais longe da verdade, nada entende, não gera em ninguém o verdadeiro conhecimento que liberta e produz piedade. As pessoas passam anos ouvindo algo, mas não saem da ignorância, anos, mas não amadurecem, anos, e tudo que a igreja consegue fazer é segurar as pessoas por legalismo, montando sistemas legalistas para tentar produzir piedade. Mas legalismo não produz piedade, produz mais legalismo. Produz pessoas mais radicais e frágeis. Eu tenho dito várias vezes em conversas pessoais, eu tenho medo de legalistas. Legalistas são perigosos.
pessoas bitoladas na lei, e que uma hora elas estão num extremo e que parece que elas estão defendendo a piedade com toda a força. Em outro momento, elas vão para o outro extremo rapidamente. Conheço N casos dentro do movimento batista regular de pessoas legalistas que estavam nessa posição e pareciam ser o estandarte da igreja. Mas passou o tempo, foram para o outro extremo e hoje estão defendendo libertinagem, estão defendendo casamento gay, estão defendendo um monte de loucura aí em outras igrejas, fora das igrejas. Alguns se tornaram até ateus, mas legalistas. É o legalismo que faz com que alguém seja refém de uma proposta, por exemplo, como o judaísmo messiânico. É o legalismo. Porque se eu gosto do legalismo, quanto mais legalismo, melhor. E aí vem agora uma ideia, um pensamento, e que me propõe mais leis, mais regras. E aí eu digo, então agora eu achei a igreja. Finalmente eu achei a igreja, que respeita, que segue as regras, que segue as leis. E começa a elogiar como se isso fosse organização, piedade, quando na realidade não tem nada com isso. Colossenses 2 vai dizer, é uma falsa piedade, tem aparência de piedade, mas na realidade não dá condição para a pessoa vencer as próprias tentações. É aparência, guarda do sábado que Colossenses trata, é aparência de piedade, mas não é a verdadeira piedade que a sã doutrina produz. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode passar anos dentro de um contexto de igreja e saber cada vez menos. Estar cada vez mais ignorante, mais embrutecido para a verdade de Deus, mais fechado para a verdade de Deus, quando, na realidade, a nossa mente precisa se abrir. Nós precisamos entender mais, nós precisamos começar a compreender melhor a Bíblia, manejar a Bíblia melhor, não meramente saber versículos decorados, mas saber as ligações dos textos bíblicos, as ligações das alianças, como tudo isso funciona, os contextos que os textos são mencionados, citados. Então, o que, de fato, a verdade faz? Os irmãos lembram que lá em Romanos, nós temos alguns textos que falam sobre a nulidade da razão. Romanos 1:21 diz algo bem interessante. Diz que o coração faz o que com a mente? Obscurece a mente. O coração obscurece a mente. Isto é o homem natural, isto é o homem carnal. Então, os seus desejos, as suas vontades não permitem que o homem consiga pensar da maneira correta. Ele não consegue raciocinar da maneira correta. O que o Evangelho faz? Capacita o homem a pensar, liberta o homem para pensar nas coisas de Deus, dá a eles a capacidade de agora entender a revelação. E lembre-se, essa capacidade, ela nunca vai para o extremo do orgulho e da arrogância. Veja o que é dito lá em Romanos 1:28. Olha o juízo que Deus traz a algumas pessoas que trocam a verdade pela injustiça. Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Estão percebendo? O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Por quê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezar o conhecimento de Deus, as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, tem consequências graves na vida das pessoas. As pessoas vão desejar emitir juízo de valor, opiniões, mas não passa de tolice, ignorância, nunca conseguem lançar luz. É simplesmente obscurecendo as coisas. Por quê? Porque o coração, meus irmãos, desprezou o conhecimento de Deus. É alguém que acha que sabe mais do que Deus. É alguém que acha que, não tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente não precisa seguir as sãs doutrinas. Eu tenho uma nova estratégia para a igreja. Tenho um novo método para a igreja. Isso é o quê? Desprezar as sãs
palavras do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Deus os entrega à própria sorte, a um modo de pensar reprovável, e olha aqui a consequência, olha o encadeamento lógico. Pensar de maneira reprovável faz o quê? Faz com que eles praticam coisas inconvenientes. Pensamento e prática. Lembra lá, ortodoxia, ortopatia, ortopraxia. Aquilo que você conhece gera prática. E algumas práticas não são convenientes. Por quê? Porque não tem a sã doutrina por base, por fundamento. É a palavra de Deus que vai produzir comportamentos piedosos, comportamentos que agradam a Deus, que vai fazer com que as pessoas tomem decisões assertivas na sua vida. É a base da palavra. Então perceba aí o que acontece, a falsa doutrina ou a outra doutrina, como Paulo ensina, ela não vai te amadurecer, te aproximar de Deus, ela não vai produzir conhecimento nem prática. Ele continua, essa outra doutrina, ela faz o quê? Tem mania por questões e contendas de palavras. Olha que coisa interessante, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo. Mania por questões e contendas de palavras, no bom português popular, só discute besteira. As coisas importantes e valiosas da doutrina rejeita, mas besteira é craque. Craque para criar polêmica besta. Craque. Tem pessoas assim? Tem. Porque elas querem obscurecer a verdade. Porque elas não querem permitir que as pessoas enxerguem, de fato, o que é valioso, precioso, que liberta, que produz bons sentimentos, afeições e práticas, mas ficam em questões e contendas de palavras, da aparência de profundidade, não é? Da aparência de pessoas eruditas, de muito conhecimento. Aí, mas a palavra tal diz isso, E o todo diz o quê? É uma pessoa que não enxerga mais a floresta e só enxerga árvores individuais. Perdeu a teologia, perdeu o todo da teologia. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito maior, tem um propósito geral. Então, eu não posso me perder em palavras, eu não posso me perder em textos que, mas olha, mas isso, qual é o todo, qual é o propósito maior das Escrituras? A gente precisa entender que é essa doutrina sadia que nós precisamos defender. Então, dá uma aparência aí de profundidade, porque sempre quer discutir os mínimos detalhes da coisa, mas perde de vista aquilo que é valioso, desvia as pessoas do conhecimento verdadeiro que precisam ter. São pessoas que não conseguem harmonizar a doutrina bíblica. Paulo vai dizer para Timóteo em vários textos, vai dizer, Timóteo, cuidado com essas pessoas, elas estão no meio da igreja e são perigosas, são problemáticas, trazem divisão para o meio da igreja, elas estão querendo suscitar doutrinas falsas no meio da igreja. Cuidado com essas pessoas. Interessante, porque Paulo não diz que essas pessoas estão lá fora, não estão lá na universidade, as pessoas estão no meio da igreja, elas vêm todo domingo para a igreja, elas gostam de confusão no meio da igreja, é o que Paulo está dizendo. Ele diz, Timóteo, cuidado com essas pessoas. Veja aí 2 Timóteo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Nós não podemos ter discussões que prejudicam os ouvintes. Não podemos. Nós precisamos ter maturidade.
para entender o que vale a pena discutir, para entender o que é importante para a causa de Cristo, do reino e da igreja discutir. Então, veja, ele nos diz, dando testemunho solene diante de Deus para que evitem. Diz, olha, esta é a função do pastor, Timóteo. O que você faz, Timóteo? Você vai lá na igreja e dá um testemunho solene diante da igreja e diante de Deus e diz para eles, para que eles evitem brigas a respeito das palavras, porque isso é sem serventia, isso é inútil, isso não abençoa, isso não enriquece, isso não edifica a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos falando de tirar dúvidas reais que a doutrina provoca. A gente quer entender algo importante das Escrituras. Nós estamos falando de tolice. Estamos falando de pessoas iracundas, briguentas, contenciosas, que já sabem a resposta e estão fazendo pergunta besta. Estão falando disso. Se você já sabe a resposta, para que você está fazendo pergunta besta? Você vai prejudicar e trazer dano às pessoas que estão ouvindo. Briga no meio da igreja, confusão no meio da igreja. Então, importante o que está sendo dito aqui. Veja que ele continua e diz, versículo 16, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Timóteo, evita isso, não entra nisso. A pessoa está querendo trazer a confusão, pronto, para ali, não dá resposta e pronto, e passa. Acabou, você evita. Não entra nessa. Cuidado com esse tipo de armadilha. Ele continua, veja o versículo 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam contendas, que elas só provocam brigas. Então, evita isso, evita isso. Então, a falsa doutrina, ela, parecendo a doutrina verdadeira, ela produz contenda, está percebendo? Ela produz briga, divisão no meio do povo de Deus, por uma palavra, por um detalhe. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, alguns anos atrás, no meio das igrejas batistas regulares, na discussão das versões. Ah, não, mas a versão King James é a versão bíblica autorizada e inspirada. A versão corrigida fiel é a única versão da Bíblia que pode ser lida na igreja. Chegaram ao ponto de dizer que se você se converteu por uma versão que não foi a versão corrigida fiel, nem crente você é. Que é isso, meus irmãos? Isso é o que Paulo está denunciando aqui. E isso dividiu nossas igrejas. Temos igrejas nossas que se dividiram no meio por causa disso. Pessoas no meio da igreja. Não podemos deixar isso. É preciso fazer essas pessoas calar. Timóteo vai dizer isso. É preciso fazer essas pessoas se calarem. É preciso convidá-las a sair da igreja. É preciso dizer para elas, você não tem espaço aqui. Esse tipo de atitude, de contendas, brigas por palavras, por discussões insensatas, não faz o menor sentido. E o detalhe é que alguns que entraram nessa discussão das versões nem sequer sabem as línguas originais. Nem sabem. Ouviram de algum lugar. Viram vídeos em algum lugar. Leram alguns textos em algum lugar e começaram já a se posicionar assim. Meus irmãos, isso é um estudo sério. Isso é complexo, isso é profundo. Faz 10 anos que eu ensino crítica textual no seminário. Isso é profundo, meus irmãos. Isso não é simples. Então, eu fiz o meu mestrado todo dentro dessa área, para poder compreender, aprofundar. Lancei um livro, Decepcionados com a Bíblia, sobre esse tema, sobre essa discussão. Isso não é algo simples. Isso é algo profundo, e a gente fica ali, às vezes, com discussões, com palavras, dividindo a igreja, trazendo dano à igreja. Não é assim. Se você deseja compreender, você precisa ter tempo para mergulhar. Você precisa aprender as línguas originais. Ah, eu não quero aprender as línguas originais. Pois não fale sobre o assunto. Você não tem autoridade para falar sobre o assunto.
Você tem que estudar as línguas originais. Se você quer falar nesse nível de assunto, você precisa sim conhecer. E se é importante para você, você vai pagar o preço. Você vai realmente estudar, você vai realmente se aprofundar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, manias e contendas de palavras. Ele continua. Essa doutrina faz nascer mais o quê? Faz nascer saúde, vida e piedade? Não, produz o quê? Veja aí, nascem inveja. Viram aí? Nascem inveja. Então, a falsa doutrina cria inveja. Não faz com que as pessoas se alegrem com os quê? Se alegram. Não. Se alegrar com a bênção do irmão, se alegrar com o crescimento do irmão. Não. Então, sempre faz com que as pessoas olhem para a prosperidade dos outros de uma maneira ávida. Aí vai chegar a minha vez de ter aquela prosperidade, e como não vai chegando, você começa a ter inveja de todo mundo. Você começa a não se alegrar mais com as bênçãos de Deus na vida das pessoas. Falsas teologias que produzem inveja, que não produz alegria quando o irmão cresce, quando o irmão prospera, quando o irmão passa num concurso melhor, quando o irmão está se desenvolvendo, compra um carro novo. Então, a gente não deve ter esse tipo de espírito. A nossa doutrina não nos ensina isso. A nossa doutrina ensina, quando chega um irmão com um carro novo na igreja, o que você faz? Se alegra com o irmão, vai lá e cheira o cheiro do carro novo dele. E aí é bênção e alegria, graças a Deus. Se em algum momento você precisar, vai ter até uma carona. O irmão vai te abençoar. Deus abençoou aquele irmão para ele ser bênção no reino, para ele ser bênção na igreja. Então a gente não fica ali olhando, vendo a prosperidade das pessoas, enchendo o coração de inveja. Isso não é a doutrina correta. Jesus Cristo nunca nos ensinou isso. Jesus Cristo não nos ensinou a ficar correndo atrás de patrimônio e tesouro dessa terra, não. Olha, a sua meta, qual é a sua meta? Minha meta é progredir na vida. Aí a gente até usa, né? Ser alguém na vida. Você já é alguém na vida em Cristo Jesus, amém? Você já é. Não é porque você não tem tanto dinheiro na poupança que você não é ninguém, não. Nossa identidade não é demarcada por aquilo que a gente tem, é demarcado por Jesus. Jesus nos tornou filhos, herdeiros, eleitos. Essa é a nossa identidade. Não temos do que ter inveja de ninguém. Deus abençoe as pessoas da maneira que Ele bem desejar. A gente vai correr atrás com a capacidade que Deus nos deu. Mas se Deus nunca quiser me enriquecer, eu não vou enriquecer, por mais que eu seja inteligente. Deus abre as portas para quem Ele quer. Portas de negócios e tudo mais. Então não tenha na sua vida meta. Qual é a minha meta de vida? Quero enriquecer. É uma péssima meta, porque pode ser que você viva frustrado. E Deus nunca te dá. Tua meta é ser fiel a Deus. Se você enriquecer, é resultado, é detalhe na história, é bônus de Deus. Nossa meta, meus irmãos, é ser fiel a Deus. É esse tipo de teologia que nos protege, que blinda o coração, que faz com que a inveja não brote. O texto fala ainda de provocação. Não, então, a falsa doutrina cria isso, contenda, ira. Então, são pessoas que não perdoam. São pessoas do meio da igreja que não seguem um exemplo de Jesus. Lembra que Jesus nos ensina a orar, que nós devemos perdoar assim como nós fomos? Essa é a verdadeira doutrina. Então, todo crente que está numa igreja, ele precisa ser confrontado com isso. Não guarde mágoa. Irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa. Não fique guardando ira das pessoas, do que aconteceu. Você vai se tornar uma pessoa amarga, terrível. Isso vai danificar o teu coração, vai cortar relacionamentos, vai quebrar amizades que poderiam ser abençoadoras na tua vida, porque guardou mágoa, guardou rancor. Mas a verdadeira teologia nos alerta sobre isso. A teologia falsa, ela permite essas raízes de amargura crescerem na nossa alma, sem que a gente seja realmente confrontado com isso. E aí ira, contenda, fala mal, se levanta contra as pessoas, difamação. A verdadeira teologia nos diz que Jesus Cristo foi morto por causa de difamação. Difamaram Jesus. Difamaram todos os servos de Deus. Hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Olhando para o apóstolo Paulo e percebendo como as pessoas classificam o cristianismo, tanto no Novo Testamento quanto na história.
Vamos perceber isso hoje. As pessoas difamam, as pessoas fofocam, acabam, meus irmãos, com a imagem de alguém que é a semelhança de Deus, que é meu irmão em Cristo Jesus. E então a verdadeira teologia vai dizer que nós não devemos usar esse tipo de artifício, nos reunir para ficar falando mal das pessoas. Você está falando mal de um servo ou de uma serva de Deus. Você não deve estar reunido ali diante de mentiras, diante de calúnias das pessoas, mas a falsa doutrina não vê nenhum problema com isso. Isso não é normal, difamar as pessoas, é comum. Não, não é comum. Uma igreja fofoqueira não é saudável. Uma igreja que tem pessoas que ficam caluniando umas às outras, falando mal uma das outras, não é uma igreja saudável. Uma igreja doente. Uma igreja que está cultivando o hábito do pecado, e esse hábito vai nos matar. É questão de tempo. Porque eu estou falando mal de um agora, aquele um fala mal de outro, aquele outro fala mal de outro, e no final das contas, a igreja está toda dividida. Então a gente precisa matar isso pela raiz. Então chega um irmão para falar mal de outro irmão para você, não escute. Diga para esse irmão, vai lá e trate, deixe de ser fofoqueiro. Se a gente tiver posturas bíblicas, a gente gera saúde na igreja. Se a gente ouvir o mal, aquele mal se reproduz como fermento. E a igreja toda vai pagar o preço. Não escute, não propague mentiras, falsas verdades, suspeitas malignas, o texto fala disso, né? Provocação, difamação, suspeitas malignas, tudo isso é resultado da falsa doutrina. Então são pessoas que têm suspeitas, mas não são boas suspeitas. São pessoas que têm suspeitas, como é que o texto diz? Malignas. São pessoas que desconfiam de tudo e de todos. São pessoas que são como acusadores enviados por Satanás. Quem é o grande acusador? O diabo, Satanás. E aí você tem pessoas assim, suspeita de tudo, não confia em ninguém, tudo é mal, tudo é ruim. A pessoa fez algo de bom, aí você já pensa logo, tem alguma coisa por trás. Tem se tu estivesse fazendo. Não significa que a pessoa que está fazendo tem coisa ruim, não. Não é porque você faz coisas boas, com más intenções, que todo mundo faz, não. Tem pessoas que fazem porque são a imagem de Cristo. Porque querem amar, porque querem fazer o bem, como Jesus Cristo fez, inclusive para aqueles que estavam levantando a mão contra ele. Então, cuidado com suspeitas malignas, destrutivas, diabólicas sobre as pessoas. A gente já estudou sobre isso na teologia da consciência. Cuidado para não julgar intenções. Cuidado, isso é suspeita maligna. Ah, fulano fez isso, por que isso? Tu sabe. Foi revelação, nós não somos pentecostais, viu, nessa igreja? Então não julgue o coração, porque você não recebeu a revelação. Você não sabe. Então não julgue, você não sabe. Isso é uma suspeita maligna. A esposa fez isso lá em casa. Ah, foi por isso. Você sabe se o marido fez por isso, ou se a esposa fez por isso? Pergunta para ele, pergunta para ela. Se ele disse isso, se ela disse isso, confia. Até que se prova o contrário, a gente confia nas pessoas. Então, se a gente não confiar em nós mesmos em um bom relacionamento, então não tem relacionamento. Não funciona uma igreja sem confiança. Não funciona um relacionamento sem confiança. A gente precisa confiar nas pessoas, até que as pessoas mostrem que não são confiáveis. Mas, enquanto isso, a gente não pode ter suspeita maligna sobre as pessoas, sobre suas intenções. Altercações sem fim, interessante, né? Altercações eternas. Então, qual é a ideia de altercação sem fim? A ideia de produz briga sem fim, nunca acaba, nunca tem paz. Então, são semeadores de contendas. Sempre coloca mais um graveto na fogueira, para não acabar, né? Porque, pessoal, é o tempero, né? É o tempero. Então, acabou uma briga, bora outra. Não pode parar. Não pode parar de ter briga. Tem que ter briga sem fim. Contenda sem fim. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos, meus irmãos, salvos pelo príncipe da paz. Paz é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, não tem coisa pior do que você estar num contexto onde tem briga sem fim. Não é não?
Adoece todo mundo. É briga, é briga, é briga, é briga, é briga. Todo culto, é toda sessão. É briga, é briga, é briga, é briga. Ô, meu amigo, para aí, tá bom. Quer brigar? Faça uma arte marcial. Igreja não é lugar para isso, não. Igreja não é lugar para ficar o tempo todo com altercações sem fim, não. Cadê a paz? Isso adoece uma igreja. Isso mata uma igreja. A verdadeira doutrina diz, não, está errado isso aqui. A gente precisa ter a verdadeira doutrina para perceber, isso não é certo, isso não é correto, isso não está bom, isso tem alguma coisa equivocada, os corações não estão bons. E por que gera tanta doença para a gente caminhar aqui para um encerramento? Porque a sua fonte não é Cristo. Não se trata das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de ensinos. Veja aí o que o texto diz. Homens mortos com uma mente imoral e sem caráter. Veja o que o texto diz. Por homens cuja mente é pervertida. Perceberam? Pervertida. Mentes com homens pervertidas, produzindo pessoas com mentes pervertidas. Isso é a falsa doutrina. Homens que não conhecem verdadeiramente a Bíblia, apesar de se valerem dela o tempo todo. O texto nos diz, privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, homens com segundas intenções, que não estão preocupados em produzir piedade em ninguém, em santidade, apenas em se dar bem e se beneficiar de alguma forma com a igreja. Então, isto é o que a falsa doutrina faz. A falsa doutrina tem motivações malignas, ela tem frutos terríveis. Por isso que as igrejas padecem, por isso que as igrejas sofrem, por isso que em muitas igrejas o ambiente é insalubre, é insuportável. Por isso que muitos membros, às vezes, dentro de determinadas igrejas, têm que fazer tratamento com psicólogo e tomar remédio psiquiátrico para ir para a igreja. Já pensou um negócio desse, homem? Para ir para a igreja, tu precisa tomar alprazolam. Gardenal. Por quê? Porque hoje tem culto. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa errada, não? É isso mesmo? Mas isso é uma realidade na vida de algumas pessoas, de algumas igrejas. Pessoas morrendo, padecendo no meio da igreja, quando deveriam florescer, deveriam crescer, deveriam melhorar em conhecimento, em prática, em afeições, deveriam ser mais fiéis a Deus, estão morrendo, estão definhando no meio da igreja. Por quê? Sãs doutrinas estão em escassez. Não estão ensinando o que devem ensinar. Não estão. E isso, meus irmãos, é muito, muito, muito sério e problemático. Vai trazer grandes consequências na membresia da igreja. Ok, vamos abrir para os irmãos que têm alguma pergunta, alguma contribuição, e a gente, então, encerrar nesta manhã. Algum irmão ou irmã? Vamos orar, então. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ver a sã doutrina produzir frutos para a Tua glória no nosso meio. A começar pelos líderes, diretoria, pastores, aqueles que estão investidos de autoridade no meio da igreja, que sejam conhecedores da sã doutrina, porque é ela que nos protege. É a sã doutrina que vai fazer com que a gente, inclusive, vote em uma sessão em determinados momentos tensos, de maneira a glorificar o Teu nome, e não, ó Deus, propensos a agradar A, B ou C, e idolatrar até mesmo pessoas ou coisas do tipo. É a sã doutrina que nos protege das confusões, iras, maldade, dissensões, fofocas. É a sã doutrina que mata a malignidade no nosso meio. Ó Deus, preserva a sã doutrina no nosso meio. Se o Senhor quiser tirar algo de nós, tira o prédio, tira as cadeiras, não importa o local, mas nunca nos retire a sã doutrina, Senhor. Não nos retire a capacidade de interagir com a Tua revelação, porque vimos que em Romanos, aqueles homens que abandonaram a verdade foram entregues a um pensamento reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ó Deus,
Que a sã doutrina reine no nosso coração, na nossa igreja, porque nós colheremos frutos maravilhosos. Sim, o cristianismo nunca será simples, mas sem a sã doutrina não existe cristianismo, não existe igreja verdadeira. É apenas um ajuntamento de pecadores que não tratam o que precisavam tratar e ficam discutindo um monte de besteira. Nos ajuda, Senhor, a não perdermos o foco. Em nome de Jesus, amém. Hoje à noite, meus irmãos, às 18 horas, vamos estar reunidos, teremos um culto, se Deus permitir, muito abençoador. Esteja orando por todos os irmãos que estão servindo, grupo de louvor, dirigência e também pregação. Deus abençoe a